Pessoal, nós estamos diante de uma iminente crise, uma guerra entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. É uma situação bem complicada que acaba ameaçando, obviamente, a harmonia entre a Câmara dos Deputados e o Senado. E essa crise já vem há alguns dias e nos próximos dias ela poderá ser pública. Eu vou contar tudo para você, venha comigo, clique no botão de gostei, claro, veja também como ser membro do canal, é o melhor programa de membresias de todo o YouTube político, temos conteúdos adicionais, 2 vídeos por semana com histórias políticas, então veja como ser membro do canal, é apenas R$ 1,99 por mês. Nós temos que lembrar que o Rodrigo Pacheco, ele é o presidente da Câmara do Senado Federal, presidente do Senado Federal. E ele tem se posicionado de uma forma independente da Câmara e também do Palácio do Planalto. Pacheco tem alguns objetivos eleitorais, porque o Gilberto Kassab parece que conseguiu seduzi-lo com aquele cabelo a caju a disputar em 2022 o Palácio do Planalto, ou seja, a presidência da República. Então Bolsonaro tem o Rodrigo Pacheco um adversário eleitoral, porque eles vão disputar a mesma vaga em 2022. E para Pacheco é uma situação muito tranquila, porque ele foi eleito presidente do Senado em 2018, vai ter que disputar a reeleição só em 2026. Então em 2022 ele pode tranquilamente disputar a presidência da República sem ter nenhum tipo de problema com isso, sem perder nenhum tipo de cargo ou ficar sem nenhum cargo até o próximo ciclo eleitoral. E o Gilberto Kassab, ele quer o Rodrigo Pacheco basicamente por 2 motivos. E o Pacheco, que hoje é do Democratas, tem uma grande chance de ir para o PSD agora no mês de outubro. O Kassab tem como objetivo, colocando o Pacheco como candidato, evitar que candidatos do PSD, sejam eles deputados ou senadores, apoiem ou Lula ou Bolsonaro. Então assim há um candidato neutro que evitaria um posicionamento mais contundente dos deputados, assim evita perder votos de um lado ou de outro. E também com o Pacheco, o Kassab aposta que haveria um aumento de votos na legenda, que é quando você vota somente no número. Por exemplo, vamos pegar aqui, se o partido, o número dele é 10, então o candidato a deputado federal é 10, 1, 2, 3. Então se você coloca só o número 10, você não vota em nenhum candidato, você vota na legenda. E é isso que Kassab quer com o Rodrigo Pacheco. E parece que ele tem conseguido seduzir o Pacheco e ele está convencido de disputar em 2022, aparentemente. Só que aí começou uma disputa entre o Lira e o Rodrigo Pacheco. Essas são reportagens da revista Veja, foi a revista Veja que trouxe essas reportagens recentemente. Mais ou menos naquele mesmo dia que eu falei para vocês que o Rodrigo Pacheco é o grande inimigo do Lira e do Bolsonaro. E ele tem se mostrado isso porque o Pacheco, em um gesto equivocado, e ele mesmo admitiu isso, provocou um constrangimento entre o Arthur Lira, entre ele e o Lira, ou seja, entre o Senado e a Câmara dos Deputados. Porque é o que aconteceu. Foi feita uma medida provisória, que é a medida 1040, que fala da abertura de empresas. E essa medida, quando ela foi para o Senado, a Câmara dos Deputados colocou vários jabutis ali, ou seja, coisas que não têm muita importância. E aí o que aconteceu? O relator da medida, que é um senador do PSD, que agora me fugiu o nome, do PSD de Tocantins. Ele tem um nome estranho, enfim, fugiu o nome. Ou seja, do mesmo partido do Pacheco, ele retirou esses jabutis. E aí o que aconteceu? Quando ele retirou esses jabutis, o Pacheco despachou novamente para a Câmara dos Deputados. O Arthur Lira, ele recolocou os jabutis e mandou para a sanção do Bolsonaro. O Pacheco ficou louco com isso. Mas nós vamos entender mais para frente que, na verdade, foi uma retaliação do Lira com o Pacheco. E aí o que o Pacheco fez? Ele mandou um ofício para o Bolsonaro falando o seguinte: olha, o que o Lira fez ameaça a harmonia dos poderes. Então eu peço que você, Bolsonaro, considere a medida conforme o Senado adotou. Ou seja, sem os jabutis. Se o Bolsonaro tomar o ponto do Arthur Lira, Pacheco vai para o STF. Irá recorrer ao STF. E é claro que pelo fato de Lira ser um aliado de Bolsonaro e o Pacheco ser um adversário eleitoral, é óbvio que Bolsonaro vai ficar com Arthur Lira, escanteando Rodrigo Pacheco, fazendo com que a questão vá para o STF. O problema é que o Pacheco ele agiu sem consultar o Arthur Lira. Essa notícia
que o Pacheco mandou o ofício para Bolsonaro falando dos jabutis foi da sexta. Ontem, a mesma revista Veja revelou que aconteceu um jantar. Porque a situação só não virou um bate-boca público porque o Arthur Lira colocou panos quentes e não quis ir a público. Só que o que aconteceu? Antes do Pacheco mandar esse ofício para o Bolsonaro, nessa semana, ocorreu um jantar na casa do deputado filho do Fernando Bezerra, que é líder do governo na Câmara dos Deputados. Esse jantar foi organizado pelo Davi Alcolumbre, senador, que foi o antigo presidente do Senado antes do Pacheco, e também pelo Ciro Nogueira, que foi senador da República e agora é ministro da Casa Civil. Eles chamaram tanto o Lira quanto o Pacheco para sentar-se à mesa. O Pacheco falou, o Lira falou que aquela situação era uma situação desconfortável, coisas do tipo, que o Pacheco deveria ter feito de um outro modo. O Pacheco concordou. Ele falou, não, de fato, eu não deveria ter feito isso, deveria ter feito de outro jeito, tal, tudo bem. Parecia que a situação estava normalizada. Porém, quando o Pacheco, parece o Fint da Família da Pesada, né? Família da Pesada não, do American Pie. Ele parece, né? Depois vocês busquem aí no Google. Quando ele disparou o ofício para o Bolsonaro, ele comunicou o Arthur Lira. Só que ele comunicou depois que ele já tinha mandado. E aí ele jogou o Bolsonaro no ventilador. E aí, quando o Bolsonaro bate no ventilador, ele espirra para todo lado. E a situação ficou insustentável. Há uma queda de braço entre os dois. Aparentemente. Há uma queda de braço. Não sabemos se é por questões eleitorais, não sabemos se é por questões de ego, porque isso ocorre. Há um ciúmes entre a Câmara dos Deputados e o Senado. O Senado é mais importante do que a Câmara, tanto que o presidente do Senado também é o presidente do Congresso. Ou se o Lira está seguindo orientações, o Pacheco está seguindo orientações do Kassab, a gente não sabe. Mas há uma queda de braço entre os dois. E os aliados do Arthur Lira, os aliados do Pacheco, sabem que o Bolsonaro ele vai pender para o lado do Lira. E essa questão vai precisar ir para o STF. E o STF, deixa eu até pegar aqui o último trecho que o pessoal da Veja escreveu. Eu achei interessante, eu vou abrir aqui para vocês. Mas não está abrindo, minha internet está meio lenta. Mas aí o que acontece? No STF, abriu aqui, olha só. Olhem só esse último trecho do texto da revista Veja. É aí que a coisa pode ganhar novo rumo, ou seja, quando Bolsonaro ficar ao lado do Lira. Pacheco promete ir ao STF contra o texto da Câmara. Os deputados já se preparam para uma discussão pública. Um aliado diz ter ouvido de Lira que o presidente do Senado fez mudanças na MP para atender interesses pessoais de advogados de empresas de transporte coletivo, de cartórios e de setores de energia. Seriam temas igualmente inconstitucionais, mas que teriam prevalecido por tratarem de interesses de Pacheco e aliadas. Ai, vai ficar legal, hein? Vai ficar legal. Aí o que um deputado falou, claro, em reserva para Veja. Se o Senado for ao Supremo, a Câmara falará. A coisa vai ser pública, diz um deputado. Os próximos dias prometem. E o que está acontecendo? O Supremo está cobrando um posicionamento do Pacheco, porque o Bolsonaro vai protocolar no Senado Federal pedidos de impeachment contra Barroso e Alexandre de Moraes. O Pacheco, ele pode simplesmente falar não, e em silêncio e revogar. Não, revogar não, rejeitar. Ele pode fazer isso. Mas o STF espera que o Pacheco se posicione publicamente, que ele fale. Não é o estilo do Pacheco falar. Estava ocorrendo esse quebra-pau aí entre o Pacheco e o Lira, essa guerra do Lira contra o Pacheco, e a gente não sabia. Porque o Pacheco é um político de bastidor, de gabinete, melhor dizendo. E essa é uma das grandes, dos grandes problemas, os grandes pontos fracos dele para uma eleição em 22. Ele é de gabinete, ele não é do corpo a corpo, ele não é do público, ele não é de falar. Ele tem uma cara lá de amorfo, né? Ele parece o Edward do Crepúsculo, sempre com aquele mesmo rosto. E ele brilha, até porque ele é branco, a luz bate e ele brilha. É a mesma coisa, talvez ele seja um vampiro do Crepúsculo. Se bem que ele parece, né? Mas isso aí é outra história. Ele precisa se posicionar, o STF está cobrando. E ele vai precisar do STF porque se essa queda de braço for ao Supremo, se ele quiser colocar na mesa para mostrar quem tem mais, quem é o maior, ele ou Lira, ele vai ter que ir para o Supremo. Que situação, hein, pessoal? Que situação
ocorrendo. E aí nós vamos ter Pacheco e STF contra Bolsonaro e Arthur Lira. Isso vai ser bem interessante. Bem interessante. E outra, se o Pacheco, que estava tentando ali barrar a CPI, não queria avançar, porque o Pacheco foi eleito como presidente do Senado graças a Bolsonaro também. Ele tem débitos a pagar com o Bolsonaro. Será que ele já quitou todas as dívidas? E se Pacheco começar nos bastidores a se colocar cada vez mais contra Bolsonaro e também contra o Arthur Lira, ele pode começar a dar ainda mais força para a CPI. Porque a CPI foi desafiada pelo Ricardo Barros, que é da Câmara dos Deputados. Vamos acompanhar os próximos dias porque eles vão prometer. Enquanto isso, se inscreva no canal, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.